Boa tarde, irmãos. Obrigado porque você veio. Você que está aqui e você, queridão, que está aí sentado no sofá, do lado da patroa, né? Imagine que seja nariz com nariz, assim, bem romântico, bem queridos, tá? E eu peço que você aproveite bastante tudo aquilo que for falado aqui, porque é para alicerçar a sua fé e também potencializar o nosso trabalho na Igreja de Deus. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, a igreja não é qualquer coisa, a igreja é noiva de alguém. Você já viu alguém bater na mulher de um homem e o homem ficar quietinho? Você já viu isso? O homem se sente o quê? Não, eu tenho que defender a honra da minha esposa. Aliás, irmão, só tem uma pessoa que pode falar mal da mulher, o marido. Porque se mais alguém falar, ele rola no chão com a pessoa. Já perceberam isso? Deixa eu falar uma coisa para você, quem bate na igreja vai ter problema, não é com qualquer pessoa, não. Vai ter problema, sabe com quem? Com o dono do universo. Só que a nossa função aqui é diferente. Nós queremos tratar bem a noiva de Cristo. Amém? Nós queremos levar a noiva de Cristo a ter uma fidelidade cada vez maior com esse noivo que é maravilhoso, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo dá razão para isso. Jesus deu a vida pela igreja. E a mesma coisa que ele nos convida, que nós fazemos o mesmo pela igreja. Que nós também demos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso tesouro e toda a nossa vida por essa noiva maravilhosa que é a igreja. Agradeço aqui esses 3 companheiros que estão me dando esse privilégio de passar esse dia aqui com vocês. Já preguei 2 vezes aqui de manhã, para a igreja de Mauá. Prazer conhecer o Zaira e Ribeirão Pires. Tá? Eu nasci aqui em São Caetano do Sul, rodei muito esses pedaços aqui, e fazia, irmãos, mais de umas 3, 4 décadas que eu não vinha para esse pedaço. Então, eu estou feliz, alegre e contente, melhor de tudo, vendo vocês aqui conosco, tá bom? Como eu tenho, acho que é 30 minutos, eu preciso ser rápido. Vamos lá, amigão, bota aí para mim. Princípios da fidelidade cristã. Se depois você quiser esse PowerPoint, eu vou usar 2 PowerPoints aqui, se você quiser, eu passo para os pastores e você vai ter na sua casa, tá bom? Vamos lá. Salmo 24, verso 1, é o salmo que todos vocês e eu temos que ter de cor na nossa cabeça, que é o texto básico da mordomia cristã. O que diz Salmo 24, verso 1? Isso, meu irmão, do Senhor. Exatamente, é isso, irmãos. O capítulo todo, ou o salmo todo, vai falar, vai destrinchar, tá, essa ideia de Davi. Mas o texto básico é esse, do Senhor é a terra e tudo, absolutamente tudo que ela contém. Então, tudo que está aqui é de quem? É de Deus, tá? Vamos lá. O primeiro conceito, irmãos, da mordomia, Deus é dono de tudo. Nada, absolutamente, portanto, é meu. O dinheiro que você tem no seu bolso é seu? Esse rosto lindo que você tem aí, ele é seu? Quer ver a prova disso? Quando Esther estava lá na Medopérsia, e teve toda aquela conspiração de Amã, o pai dela falou o seguinte, ou você entra na frente lá do rei, ou todo mundo vai morrer. Ai, mas se eu entrar lá e o rei não me aceitar? A mensagem de Mardoqueu foi clara. Sabe por que você nasceu bonita? Não é para pagar de gatinha. Não é para ir no shopping e ficar, né, que coisa linda, eu sou rainha. Você nasceu bonita, porque Deus sabia que lá no futuro, o seu povo ia passar pela situação aqui com Amã. Então, use a sua beleza, para que o rei, ao olhar para você, estenda o cetro. E assim o povo possa ser salvo. Então, lembre-se, tudo que você tem, até mesmo sua beleza, sua saúde, tudo, é de quem? É do Senhor. Irmãos, é incrível quando você olha, por exemplo, a natureza. Os cientistas já chegaram à seguinte conclusão, quantas estrelas existem no céu? Pelo menos esse número aí, 10 octilhão de estrelas. É o número 10 acompanhado de 27 zeros. Dá para contar um negócio desse? Esse é o número mínimo de estrelas que há no universo. Quantas galáxias, quantos sistemas, quantos planetas Deus criou? É óbvio, irmãos, que não existe só o nosso sistema, isso aí os cientistas já descobriram há quantas décadas. Nós moramos no nosso sistema solar. Mas imagina-se que existam pelo menos mais de 100 milhões de sistemas solares, como o nosso, com as suas características, e nós somos o quê? Um planeta
num desses sistemas. Tá? Outra coisa que a gente vê aí, irmãos, os animais. Eu não consigo entender por que um evolucionista acredita que isso aqui surgiu por acaso. Irmãos, tem um bicho mais bonito que esse? Precisava ser tão bonito assim? Por que é bonito? Porque alguém fez. Alguém falou assim, eu quero que seja bonito. Você nunca viu um quadro bonito, pintado, e falou assim, esse aqui surgiu do nada. Pum! Tá certo? Isso aqui é de quem? Criação do Senhor. Não sei se você sabe, mas existem pelo menos 1.600 espécies de pássaros no mundo, 950 são do Brasil. A gente vê aqui, a gente nem, né? Isso aí não tem razão nenhuma. Nós somos o país mais privilegiado com pássaros que há no globo terrestre. Outra coisa, quando você analisa os rios, né? O ecossistema que existe por detrás, né, de um rio, a bacia de um rio. Você vai lá no Amazonas, por exemplo, você vê, né, o rio Amazonas chega a ter 120 quilômetros de largura. Irmão, 120 quilômetros, dá quase para você chegar onde eu moro. Eu moro a 180 quilômetros daqui, só de água. E eu tive o privilégio de andar em cima do rio Amazonas. É um negócio impressionante. Árvores. Eu também não sabia, mas existem pelo menos 3.400 tipos de grama diferente no mundo. Para mim, gramado era só aquela verdinha que a gente vai pisando ali, que a gente vem com todos os lugares. Não. Pelo menos 3.500 tipos, 3.400 tipos de gramas diferentes que o Senhor criou. Isso mostra o quê? Que nós estamos diante de um Deus incrivelmente maravilhoso. Está aí o Monte Everest, a maior montanha do mundo, 8.848 metros. Está aí a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Cabe o Monte Everest e ainda sobra alguns quilômetros lá para baixo. Como é que isso surge assim, do nada? E, finalmente, tem quem? Eu e você. Cada um com o seu jeito. E no Brasil é incrível, né? Tem branco, tem preto, tem alto, tem baixo, tem amarelo, tem misturado, como eu, né? Mistura, 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 e vai ficando assim. E é isso, tudo é de quem? Foi criado por quem? Pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Então, o primeiro princípio da mordomia é termos a seguinte consciência. Tudo que existe aqui é de quem? É dele. Aí, onde que nós entramos nessa história? Eu e você somos chamados para sermos mordomos, nós somos chamados para cuidar das coisas de Deus. Sabe como que Deus pensa, irmãos? Eu quero que você sinta o mesmo prazer que eu senti ao criar essas coisas. Só que para você sentir esse prazer, você tem que cuidar dessas coisas do jeito que eu cuidaria no seu lugar. Aí você vai sentir o mesmo prazer que eu. Quer ver a prova disso? Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Então Deus falou assim, eu vou colocar no seu corpo para você sentir aquilo que eu sinto por você. O que Deus fez? Deus deu sexualidade para o ser humano. Os anjos foram criados maiores que nós. São mais perfeitos que nós. São maiores em poder e em glória. Mas o anjo não tem uma coisa que a gente tem. A gente reproduz filhos. Você faz um, faz dois, tem alguns que gostam de fazer filhos, 5, 10, 15. Né? E alguns falam assim, Senhor, vamos lá, 20, 25. Menos que o preço aí do arroz e do feijão está alto. Né? Aliás, sempre esteve. Mas veja só, irmãos, que coisa curiosa. Deus falou o seguinte, você vai cuidar desse menino como eu cuidaria no seu lugar. E se um dia esse menino te der trabalho, você vai sentir o trabalho que você me dá. Não existe ninguém que não entenda o plano da redenção quando tem um filho. Aliás, o maior sermão já pregado nesse mundo sem alguém falar, foi um pai que subiu numa montanha e falou assim, eu vou matar o meu filho. A Deus. Quem que fez isso? Abraão. Então, está ali, tá certo? Eu e você somos chamados. Qual o conceito de mordomia? Eu vou cuidar das coisas de Deus, do jeito que Deus quer, para eu sentir o mesmo prazer que Ele teve ao fazer e ao ter essas coisas. Disso depende todo o prazer da vida. Terceiro ponto, o que Deus deixou para a gente cuidar? O nosso corpo. Eu sei que vários de vocês aqui gostam de malhar, pois que eu estou vendo gente sarada daqui da frente, só que não. Bom, precisamos cuidar do nosso corpo, fazer exercício físico, tomar água todo dia, 2 litros de água por dia. Eu ando com a minha bicicleta todo dia, 5 da manhã. Eu ando entre as 5 às 6, esse frio que está fazendo. Eu encapoto lá e saio com a minha magrela. É uma magrela em cima da outra, mas está tudo certo. A vida é assim.
Tem que fazer exercício físico. Todos os 8 remédios que Deus nos deixou. Cuidar da nossa família. Cuidar da nossa igreja, com os nossos dons, os nossos talentos. E, finalmente, cuidar do mundo. É isso o que é o conceito da mordomia para todos nós. Qual a melhor coisa que nós temos para dar para o mundo? Não é cesta básica. Tá? Não é fazer justiça social. A melhor coisa que nós temos para dar para o mundo está em João 3,16. Porque Deus amou o quê? O mundo. Então, Deus não amou um grupo. Deus não amou assim, esse grupo e aquele ali menos. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Por isso que no nosso meio não tem o branco é melhor, então o negro é melhor, a mulher é melhor, a criança é melhor. Não, não, não. Se Deus amou o mundo, Ele amou quem? Todo mundo. Tá certo? Agora, o mais incrível é o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o quê? Jesus Cristo. A melhor coisa que você pode dar para uma pessoa é pregar Jesus para ela. E a vida dela vai mudar para sempre, em todos os sentidos. A vida dela vai melhorar. Por quê? O maior problema do ser humano é o pecado. Não é fome, não é injustiça social, não é nada dessas coisas. O problema do ser humano é o pecado. Depois que você dá a Jesus, se você pode ajudar nas outras coisas, ótimo. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ser positivos. Tá? Outra coisa, irmãos, outro princípio da mordomia. Rapaz, não está aqui. Lembre-se, porém o nosso coração é mau, a gente não quer cuidar das coisas de Deus como Deus gostaria. A gente quer fazer do nosso jeito. Por isso, irmãos, o quarto ponto, a mordomia é fruto da comunhão. Não existe mordomo sem ter comunhão com Cristo e se submeter a Ele. Quando é que Jacó passou a ser mordomo de Deus? O dia que ele se humilhou, ele se encontra com Deus, Deus dá o sonho ali da escada, e ele então acorda e fala assim, eu estava no lugar onde o pai estava e eu não sabia. Aí ele se humilha e fala assim, Senhor, pode deixar. Ele erige uma coluna, o que ele está dizendo? Até hoje eu mandei na minha vida, agora não mando mais. Segunda coisa que ele faz, ele muda o nome da cidade. Em Gênesis, cidade é sempre para o pecado. Toda cidade em Gênesis, você sabe, Sodoma e Gomorra, Enoque e assim por diante, sempre eram centros de depravação. Então ele muda o nome da cidade, isso é, a cultura do mundo não vai ser mais a minha cultura. E terceiro, ele fala uma coisa, Senhor, como o Senhor vai comigo, eu vou devolver o quê? Os dízimos. Isso é mordomia. A mordomia só acontece depois de eu ter um encontro com Cristo, aí eu me submeto, aí eu me torno mordomo. Não existe mordomo insubmisso. O princípio primeiro da mordomia é levar a igreja a uma submissão à vontade de Deus. Aí a igreja pode começar a ser mordoma. Se isso não acontece, nunca a igreja será um fiel mordomo de Cristo. Nós aprendemos isso na lição da escola sabatina dessa semana. Né? Bem, Deus escolheu a fidelidade como símbolo de que fomos salvos por Ele. Lembre-se, irmãos, não fui eu que inventei isso. Foi o Senhor que determinou. Filho, eu salvei você, eu fiz para você lá no passado, eu criei você, eu salvei você, hoje eu estou mudando sua vida, e no futuro eu vou trazer o céu, agora você vai me demonstrar que você é meu, de que forma? Você vai ser fiel para mim, por isso que a Bíblia diz, ele mesmo fala, ser fiel até quando? E dar-te-ei a coroa da vida. Não existe relacionamento sem fidelidade. Aliás, irmãos, nós geralmente quando pregamos sobre mordomia, nós falamos assim, irmãos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós temos várias mulheres aqui, que vocês encantam, vocês são as flores do nosso jardim. Né? Porque homem, irmão, você já viu um homem bonito? Olha só o silêncio. Né? Só tem um irmão lá fazendo assim. Irmão, eu acho que o Senhor está esperando o mesmo momento, a ressurreição. Né? Porque vai transformar a nossa vida, a gente vai ser bonito mesmo. Vejam só, queridos, se eu chegar para minha mulher e falar assim, querida, você é a primeira na minha vida, antes de eu terminar essa frase, ela já sentou a mão na minha cara. Tem alguma mulher que quer ser a primeira? Porque se eu falo que a primeira, tem o quê? Um monte de outras. Deus quer ser o quê? O único. Assim como a minha esposa quer que ela seja a única na minha vida. Você entendeu? Claro que a gente entende as letras das músicas, isso é poético.
Mas o sentido que está por detrás é o seguinte: Deus é o único Deus da minha existência. Isso é o conceito básico da mordomia. E ele determinou o seguinte: você vai demonstrar para mim que você é o meu mordomo se você for fiel a mim. Em todos os pontos da vida. Lembre-se, eu não quero um camarada que devolva o dízimo, mas trai a mulher. Eu não quero um camarada que devolve a oferta, mas não guarda o sábado. Ou você é fiel em todas as coisas, ou você não é fiel em nada. Então, por isso que quando nós trabalhamos o conceito da mordomia na igreja, nós falamos o quê? De todos os setores da mordomia, que envolve todos os aspectos da vida. Meu irmão, seja fiel na guarda do sábado, cuida da sua família, seja fiel para sua mulher, seja fiel para a sua igreja. Aliás, irmão, Jesus foi além, tá? Nós, adventistas, nós pagamos imposto, tá? Não é porque o governo é corrupto que eu sou corrupto. Então, é para pagar o imposto de renda? Eu tenho que pagar o imposto de renda. Porque Jesus falou o seguinte: dai a César e dai a Deus. Isso é fidelidade. Ah, esse pastor, 5 meses do ano o brasileiro já trabalha para pagar imposto. É a vida. Nós nascemos agora. Se nós tivéssemos nascido lá na época de Moisés, não precisava pagar, mas nós nascemos agora. Deus nos fez nascer agora. Vamos viver dentro da nossa geração. É assim. Mas o Senhor vai nos abençoar. Amém? Bom, vamos lá. Tem que correr aqui. Dízimos. Quando que a gente tira o dízimo, irmãos? Dízimo sempre está ligado à renda. Toda vez que você tem renda, Deus fala o seguinte: 10% desse dinheiro, na verdade o dinheiro todo é meu, mas 10% você não mexe, porque isso aí, se você mexer, aí você vai ter problema comigo, filho, porque você vai estar me roubando. Se você pegar os outros 90%, não é roubo, mesmo sendo meu, mas se você mexer nos 10%, aí você está me roubando. Lembre-se de uma coisa: por que Deus trabalha com o número 10? Primeiro, na Bíblia, 10 sempre é a menor parte. Por que 10 mandamentos? É o mínimo que você precisa fazer para ser fiel a Deus. Mínimo, você não atinge os 10 mandamentos. 10 mandamentos é ponto de partida. Por que foram 10 pragas sobre o Egito? O Egito merecia 100 pragas, é a totalidade. Deus falou: eu vou dar o mínimo da minha ira, só 10. Porque se eu mandar tudo, eu vou exterminar vocês da terra. Por isso que o Egito não sumiu do planeta Terra. Então, quando Abraão vai lá naquele negócio: Senhor, se tiver 50, se tiver 40, 30, 20, ele para no 10. Por quê? Era o mínimo que tinha que ter. Então, vejam só, irmãos, Deus cobra de nós o dízimo em todas as coisas. O dízimo do tempo. Qual é o dízimo do tempo? O sábado. Pastor, mas por que eu tenho que guardar o sábado? Porque Deus mandou. Não tem nada de especial no sábado, irmãos. No sábado chove, no sábado tem sol, igual os outros dias. Não há nada de especial no sábado. Mas por que a gente guarda? Porque Deus falou o quê? É para guardar. Assim como a árvore lá da conhecimento do bem e do mal, o que ela tinha de especial? Nada, era uma árvore comum. Só que Deus falou: dessa aqui não vai comer. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo o quê? Eu sou submisso à direção de Deus. Eu sou um mordomo. É Ele quem manda, porque eu reconheço que tudo é dele. Só que o dízimo eu tiro do quê? Sempre da renda. Toda a renda que eu tiver, todo o dinheiro que entrar para mim, o meu dever é tirar o dízimo. Tá certo? E as ofertas, pastor? O que as ofertas significam? As ofertas não vêm da renda. As ofertas vêm das bênçãos. Então, o melhor que você pode fazer, que você pode ensinar à sua igreja: tira o seu dízimo e você estabelece um pacto. Pacto não tem... Eu não posso dizer para você que tem que ser 5, tem que ser 10, tem que ser 15. É uma relação sua com Deus. É você quem vai decidir. O melhor é que a gente tire o pacto e mande para o caixa da igreja, como acontece lá no CVMI. Ofertas, pacto. Aí a igreja decide para onde aquele dinheiro vai. Quando você manda para o caixa da igreja, 60% fica na igreja local, 20% vai para a conferência geral, 20% vai para a nossa divisão, para os projetos especiais que a igreja tem, e a igreja avança. Ok? O melhor é fazermos assim. Agora, tem irmãos que falam assim: pastor, mas e os pobres, os necessitados? Como é que eu faço? Você tira das suas ofertas. No Israel antigo, o camarada tirava, ele tinha um pacto dele. Aí ele fazia o quê? Ele separava 1, 2, 3% para cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas que tinham necessidades. Então, já me aconteceu várias vezes. Eu tenho o meu pacto.
Aí acontece de surgir uma família em extrema necessidade. Então eu digo para Deus, Senhor, o Senhor sabe que isso aqui é separado para Ti. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 5% do meu pacto, 10%, 15%, para ajudar essa família. Acabou, irmãos. Essa é uma relação que eu tenho com Deus. Eu ajudo a igreja, ajudo a pregação, e também estou cuidando de quem? Daqueles que necessitam, porque eu não posso abandonar. Vocês entenderam o princípio? Bom, vamos lá. Vamos correr. Lembre-se, você só pode dar daquilo que Deus já te deu. Deus não aceita um dinheiro que Ele não colocou nas suas mãos. Não sei se eu me faço compreender, mas vejam só, irmãos, o que é dizimar e ofertar? Primeiro Deus me dá e Ele enche as minhas mãos. Aí Ele fala o seguinte, daquilo que eu te dei, você vai tirar um pouco e me devolver. Deus não aceita aquilo que é nosso. Deus só aceita aquilo que Ele já encheu nas nossas mãos. Por isso que Davi fala assim, porque tudo vem de ti e de tua mão, tu damos. Só assim Deus aceita. Outra coisa, peraí. Não, vamos voltar. Você só pode dar aquilo que Deus já pediu. É o problema de Caim. Abel levou ovelha, porque Deus mandou entregar o quê? Ovelha. Se Deus tivesse mandado entregar abacaxi, Abel teria levado abacaxi. Só que Caim falou assim, não, eu não vou levar o que Deus quer, eu vou levar aquilo que eu quero. Então, por isso que ele levou pepino, melancia, quiabo, né? Deve ter levado piqui, jiló, essas coisas assim. Estou brincando, né, com aqueles que gostam, mas a minha mãe adora piqui, minha mãe adora jiló, né? Eu não curto não. Mas ele levou aquilo que ele quis, Deus não aceita. Vejam só, irmãos, para o nosso tempo, Ellen White é clara em dizer o seguinte, Deus determinou que fosse dízimo e que fosse oferta. Não entregue para Deus aquilo que você quer. Entregue aquilo que Deus já colocou nas suas mãos e aquilo que Ele determinou que Ele vai aceitar. Finalmente, queridos, lembre-se, se eu dou para receber prosperidade, não é mordomia, é teologia da prosperidade. Que hoje no Brasil, né, tá assim, isso aí virou o mundo. Por isso, irmãos, que primeiro Deus me dá, aí depois eu devolvo. Você nunca pode dar oferta e dízimo antes. Isso é um princípio bíblico. Primeiro Deus te abençoa, aí daquilo que Deus te abençoa, você separa o dízimo e a oferta e você entrega. Se não vira aquilo que, Senhor, eu vou te dar antes, mas olha, eu quero 10% aí de comissão aí, o senhor tem que me abençoar. Não, teologia da prosperidade. Tá? Finalmente, dou para aplacar a sua ira. Por que o profeta Eliseu não aceitou os presentes de Naamã? Porque na cabeça de Naamã funcionava assim, eu dou um presente para Deus me dar bênção. Só que Eliseu falou o quê? Pega as suas coisas e leva para casa, amigão. Daqui você não vai entregar nada. Aí ele fez o quê? Entendi. Arrancou um pedaço da terra e falou, eu vou para a minha terra, mas eu vou adorar em cima da terra desse Deus que é misericordioso. Eu não tenho tempo para falar para vocês, mas quando você faz ali, eu tenho um sermão para explicar isso, a oferta, irmãos, de Naamã era uma verdadeira fortuna. Por isso que Geazi ficou com o olhão desse tamanho. Rapaz, se eu pegar 10% disso aí, eu vou bamburrar de ficar rico. Por isso que ele correu atrás. Era muito dinheiro. E Eliseu falou o quê? Aqui você não dá para Deus te abençoar, e aqui você não dá para Deus aplacar a ira dele. Deus foi generoso com você. Volte e sirva esse Deus. E é por isso que esse homem morreu fiel ao Senhor. Porque ele entendeu o que é ser mordomo. Finalmente, só é mordomia aquilo que abençoa onde você está e abençoa o mundo. Infelizmente, tem alguns irmãos que eles até dão oferta, mas eles querem o quê? Tudo na igreja local. Só que, irmãos, a igreja adventista ela não é local. Você frequenta uma igreja local, mas a igreja adventista é mundial. Certo? Apocalipse 14 fala o quê? E viu o anjo voando em cima do Ribeirão Pires. É assim que fala lá em Apocalipse 14? Viu o anjo voando ali, ó, em cima de Mauá, aquela coisa. Não é assim. Viu o anjo voando pelo céu, tinha o evangelho eterno, para proclamar a quem? Toda nação, tribo, língua e povo. Só é mordomia
aquele dinheiro que você entrega para abençoar o mundo todo. Lembra a oferta de Noé? Quando Noé sai da arca, ele dá uma oferta para o Senhor, ele mata os animais. E por causa daquela oferta, Deus falou assim, eu não vou mais destruir o mundo com água. Ele abençoou todas as pessoas que vieram depois, inclusive eu e você. Oferta para o mundo inteiro. Quando Abraão vai e mata o filho em cima lá do Calvário, ele abençoou quantas pessoas? O mundo inteiro. Aliás, Ellen White diz até que os outros mundos passaram a compreender com profundidade o Evangelho por causa da oferta de Abraão. Abençoou todo mundo. A oferta de Maria, que era um perfume caríssimo. Jesus falou o seguinte, não briga com ela não, porque essa história vai ser contada em todos os lugares que o Evangelho for pregado. Portanto, a oferta de Maria, que era um perfume, abençoou quantas pessoas? Todas as que foram conhecendo Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você pega a sua oferta e pensa só na sua igreja local, você não está sendo um mordomo. É óbvio que você tem que pensar na sua igreja local, mas tem que pensar em todas as igrejas ao redor do mundo. Por isso, irmãos, que a igreja adventista tem esse plano, 60, 20 e 20. 60% já fica aqui, para pagar água, luz, tudo que precisa. E os outros 40% vai para a pregação do mundo. Eu falei aqui de manhã, nesse momento nós temos 350 famílias de missionários. Praticamente todos eles são casados e com filhos. Eles se dispõem a sair do seu país e ser missionários. Sabe o que eles fazem? Aprendem outra língua, aprendem outra cultura, se vestem diferente, vão morar lá. E o pior, nenhum de nós pastores sabe o nome deles. Sabe por quê? Porque a maioria deles estão em países que, se a polícia descobrir que eles estão lá, eles são mortos. Mas como é que eles conseguem ficar lá? Por causa das nossas ofertas. Como nós estamos ofertando, a igreja consegue manter eles lá 5, 10, 15, 20 anos. Portanto, quando você devolve a sua oferta como um mordomo, essas pessoas podem pregar. Se você não faz isso, a gente tem que mandar esses missionários de volta. Vocês querem que eles fiquem lá ou vocês querem que eles voltem? Fala para mim. Que fiquem lá, pregando o Evangelho. Eu não posso, eu, Marcelo, nunca vou lá. Mas eu posso contribuir para que eles preguem o Evangelho lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, para isso, irmãos, nós temos um programa básico. Nós temos, você sabe, o Provai e Vede, certo? Que eu sei que todos vocês passam, hoje eu assisti aqui, na igreja de Moema. Nós temos o Primeiro Deus, que em tempos normais nós passamos de domingo e quarta-feira. O Provai e Vede é no sábado, de manhã. Nós tivemos a nossa semana no começo do ano, a semana de mordomia, que vocês fizeram aqui, eu acompanhei junto com o pastor William. Nós temos o Fiéis a Toda a Prova, que é a meditação do pôr do sol. Quantos de vocês usam a meditação do pôr do sol, na hora do pôr do sol? Obrigado, Deus continue abençoando você e a sua família. Nós temos o Crescendo em Cristo, que é um estudo bíblico para aqueles novos conversos, para a gente falar de mordomia para eles, o conceito da mordomia. E nós temos, irmãos, as várias formas de devolvermos. Quando eu era menino lá em São Caetano, só tinha um jeito, o envelope pardo. Vocês lembram daquele envelope pardo? Só tinha aquele. Depois a igreja foi inventando envelopes mais modernos, mais bonitos, para incentivar. Até que, irmãos, em 2018, a igreja inventou o 7Me, que é a forma de você devolver o seu dízimo e a sua oferta de maneira online. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus dirige essa igreja. Quem que imaginava que em 2020 ia ter Covid no mundo todo? E cada vez mais a igreja usa mais o 7Me. Nós estamos aí numa proporção de 10 a 12% de cada um dos campos aqui de São Paulo, usando o 7Me. Tá? Então, foi uma bênção para nós. Então, eu peço a você que faça propaganda do 7Me lá. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Ó, você que veio aqui no encontro, você vai ser o primeiro a saber. Essa semana nós conseguimos colocar todas as igrejas aqui da ápice, todas as igrejas. Sabe o que a igreja tem agora? O Pix Mordomia Fiel. Sei que todos vocês aqui usam Pix para pagar. A minha nora, irmãos, vai na feira, ela compra banana usando Pix. Mas não é possível, filha, o negócio acabou de existir. Não, eu só pago assim. Imagina você sair com dinheiro no bolso. E o melhor de tudo, cada igreja nossa agora tem um Pix da igreja. Então você pode dizimar e ofertar, mandando diretamente para o caixa da igreja. Você aí, o tesoureiro da sua igreja, vai fazer essa propaganda. Em geral vai ser o nome da igreja, ponto,
O nome da associação, @adventistas.org. Vai ser esse nome. Você chegou lá, dentro lá do seu banco, você manda o dinheiro, acabou, cai lá. A única coisa que você vai precisar fazer, tesoureiros que estão me escutando, no extrato lá não tem como dizer o que é dízimo e o que é oferta. Então, a única coisa que você vai ter que fazer, você compartilha o extrato, tá certo? Compartilha lá com o tesoureiro e fala assim, irmão, meu nome é fulano de tal, tantos reais aqui é de dízimo, tantos é de oferta. Beleza? Bacana, está tudo certo. Assim, nós vamos fazer direto. Irmãos, veja, tudo que a igreja pode fazer, a igreja está fazendo, para potencializar o nosso trabalho. Tá bom? Finalmente aqui, deixa eu correr. Irmãos, eu falei aqui de manhã como Deus tem sido bom com a sua igreja. 2018 para 2019, nós crescemos 5% nos dízimos e nas ofertas aqui no estado de São Paulo. 2019 para 2020, nós decrescemos 1%. 17, 18, 18 para 19. Tá? Quando chegou 2020, a igreja falou assim, veio o Covid. Nós nos preparamos para termos uma retração de 40%. Depois, quando o Covid começou para valer, a gente se preparou para ter até 70% menos de entradas. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada disso. A fidelidade dos irmãos foi tão grande, os pastores, eu agradeço vocês três. Irmãos, os pastores fizeram o ministério aí compartilhado, as visitações, fizeram o seu melhor. Do ano passado, de 2019 para 2020, nós crescemos 0,8% aqui na União. A gente esperava até 70% ou menos. Então, houve um crescimento. E do ano passado para cá, sabe quanto nós já crescemos até agora? Todo o estado de São Paulo. 13,23%. Você diz o quê? Interessante que nós temos hoje menos pessoas conseguindo dizimar e ofertar, porque muitos perderam emprego. Mas aqueles que estão ofertando e dizimando, estão ofertando e dizimando cada vez mais. Exatamente, irmão. 13,23%. Louvado seja o nome do Senhor. É na crise que você vê o quanto essa igreja ama o seu Cristo. Como ela ama, tá? Irmãos, não vamos ser assim, inocentes. Tem muita gente que nunca mais vai voltar na igreja. Tem gente que adorou assistir culto aí pela internet e não vem mais. E tem gente que nunca nem na internet vai assistir. Ok, é uma escolha da pessoa. Mas eu fico impressionado. Hoje de manhã eu cheguei aqui, e eu achava, do jeito que o pastor William falou, eu chegava aqui, no primeiro culto ia estar eu, o pastor, os meninos aqui da técnica, e acabou. Eu cheguei aqui, igreja cheia. Eu pensei assim, mas era para ter no segundo culto. Aquela igreja foi embora, veio o outro, praticamente o mesmo número, sentou aqui. Essa igreja, irmãos, ela ama a congregação dos crentes. Essa igreja, a igreja adventista, ela tem um rumo, ela tem um norte, ela sabe o que ela quer. Então, amigo, seja fiel você, porque saiba que do seu lado tem gente fiel. E se um dia você não quiser ser fiel, saiba de uma coisa. Deus tem uma igreja invisível lá, que Ele vai trazer essa igreja para cá. Vai trazer ou não vai? Isso é profético. Então, irmãos, vamos nos agarrar a Cristo e fazer o nosso melhor. Sejamos nós, os homens e as mulheres fiéis, nas mãos do Senhor. Amém? Coloca o segundo, é o número 01, aí para mim. E eu vou encerrar, irmãos, mostrando para você o seguinte. Tem gente que fala assim para mim, pastor, esse sistema que a igreja usa, dá certo ou não dá? Às vezes eu falo lá na minha igreja, o povo ri da minha cara. Não, pastor, sabe, como se nós, pastores, fôssemos um grupo de mafiosos. Você dá o dízimo, dá a oferta, aí nós 4 vamos lá atrás, tanto para você, tanto para mim, a gente divide o dinheiro, porque a gente nunca vê o que vocês fazem com o dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não vê, menos nós aqui. Você sabe que pastor não pode mexer com o dinheiro da igreja. Nós nunca mexemos. Para isso tem tesoureiro. O tesoureiro foi escolhido pela comissão da igreja para fazer isso. De vez em quando nós até ajudamos, mas a responsabilidade é de quem? Do tesoureiro, não é nossa. A nossa função é pregar o evangelho, é levar a igreja à ação e assim por diante. Então, eu vou provar para você que o sistema de dízimos da igreja e ofertas dá certo. A igreja adventista, irmãos, você sabe, em 1831, um fazendeiro, não era um pastor, chamado William Miller, ele passou 15 anos estudando a Bíblia, e ele não queria pregar.
Mas em 1831, num domingo pela manhã, o Espírito Santo impressionou e Deus falou assim: você precisa pregar. Tudo aquilo que você descobriu aí, você precisa falar. Resultado, ele começou a pregar. E você sabe o que aconteceu. 50.000 pessoas esperaram a volta de Jesus para quando? 22 de outubro de 1844, uma terça-feira. Jesus veio. Ele acertou na pregação, ele só errou que não era aqui na terra. Era onde? Lá no céu a questão. O resultado disso foi que surgiu o movimento, que era chamado teologicamente, para aqueles que gostam de estudar, o movimento da porta fechada. Era o nosso, um movimento mais pequeno que tinha daquilo que resultou lá da pregação de Miller. Mas Deus estava com essa igreja. Aí a igreja fez o quê? Eles não queriam fazer uma igreja. Nós já fomos expulsos das nossas igrejas, agora não vamos fazer outra? Começaram a pregar por meio da página impressa, fizeram aquela coisa toda, mas perceberam uma coisa: isso aqui não vai dar se não for organizado. Alguns pastores começaram a deixar de serem pastores. Por causa disso, em 1800 está aqui, ó, na tela, deixa eu ver aqui, ó. Em 1856, James White, marido de Ellen White, ele estudando a Bíblia, baseado nessas duas passagens, ele criou o plano da benevolência sistemática. Só americano entende uma maluquice dessa, mas era assim o plano. De 2 a 25 centavos de dólar por semana, os homens deveriam devolver. Entrasse de 2 a 25 centavos, eles tinham que devolver lá na igreja. De 1 a 10 centavos por dólar por semana, as mulheres, porque as mulheres ganhavam menos. E de todas as propriedades, eles tinham que fazer o cálculo. Quanto aqui é o tamanho da sua fazenda? De 1 a 5 centavos de dólar por semana a cada 100 dólares do montante da área que eles tinham. Para mim é um plano difícil de fazer, maluco. Mas, irmãos, com isso aqui, a igreja cresceu. O mais curioso é o seguinte: em 1863, a igreja foi organizada com esse sistema. Lembre-se, a verdade ela é eterna, a verdade é absoluta, mas a revelação é progressiva. A gente não entende tudo de uma vez. A igreja estava compreendendo as verdades da Bíblia. Até que, finalmente, em 1876, esse jovem aí, Can Hyde, ele trabalhava na Review and Herald, estudando a Bíblia, ele disse o seguinte: olha, foi até a conferência geral e falou assim: eu desconfio que não é esse plano, o plano que Deus quer de nós. E apresentou Malaquias capítulo 3, verso 10, um estudo bem complexo. A igreja foi estudar. Passou 2 anos estudando e a igreja determinou o seguinte: é verdade, é esse o plano que Deus quer para cada um de nós. E a partir de então, de 1º de janeiro de 1879, a igreja passou a usar o plano que nós temos hoje, que é esse aqui, ó. Lembre-se, todos os dízimos recolhidos aqui na sua igreja, 74% ficam onde? Na ápice, aqui no escritório de vocês. 9% vai para a União, que é o escritório onde eu trabalho lá, em Arthur Nogueira. 9% vai para a Divisão, nosso escritório lá em Brasília. 2% vai para o nosso escritório lá em Washington, na Conferência Geral. 2,5% vai para Novo Tempo. Se você não sabia, saiba. Todos nós que dizimamos já somos anjos da esperança, tá? Se você quiser continuar devolvendo mais, não tem problema. Mas você já é um anjo da esperança. E esses 2,5%, irmãos, faz a Novo Tempo avançar como poucas coisas no Brasil faz. 1,5% vai para os nossos seminários para fazer novos pastores, 1% vai para a coportagem e 1% vai para a capelania. Se você não sabia para onde vai o dinheiro da igreja, está aí. Ó. Aqui, irmãos, é transparência, não tem por que mentir para vocês. E as ofertas, pastor? Eu mencionei, 60% fica aqui, para as necessidades da igreja, 20% vai para a conferência geral. Para quê? 85,4% é usado para os missionários, 14,6% para todos aqueles projetos da contracapa da lição da escola sabatina. 20% vai para a divisão, que é dividida em 12% desses 20%, lá para projetos da divisão, 18% da união, e 70% ainda volta para o campo local, para alguns projetos especiais. Fala, pastor Wilson. Um destaque para esse ponto que você Sim. falou na conferência geral, isso para nós aqui é muito significativo por causa da igreja de Vila Vitória, que faz parte do distrito, e que agora está sendo beneficiada. Isso. Olha aí, ó. Testemunho. Obrigado, pastor. Obrigado. Veja, irmãos, um dinheiro que veio lá de Washington, tá? Mas quem colaborou? A igreja aqui, Vila Vitória, né?
só foi construída porque todas as igrejas do mundo colaboraram, mandaram lá para a Conferência Geral, e a Conferência Geral falou assim, ó, tem uma igreja lá, é Mauá, né? Vai ser construído, ok. Aquela igreja lá, se nós não ajudarmos, ela não será construída. Então, mandou o dinheiro para cá. Eu te pergunto, vale ou não vale a pena o nosso sistema? Querido, lembre-se de uma coisa, tem gente que me pergunta, pastor, isso aí dá certo? Eu vou provar para você que dá certo. E aqui, irmãos, como diz o ditado, a gente mata e mostra o quê? O porrete, tá certo? Bom, 1863, no dia 20 a 23 de maio, a Igreja Adventista foi organizada em Battle Creek. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja. Essa igreja é a igreja central da cidade de Battle Creek, hoje. Tá? Não era assim. Hoje ela é assim, uma igreja enorme. Naquela época, irmãos, haviam 3.500 adventistas no mundo inteiro. 30 pastores, 152 congregações. E aonde que tinha adventista? No leste dos Estados Unidos, onde o William Miller morava, e ali, já chegando no norte, na divisa com o Canadá, que é onde está Battle Creek. Adventista no mundo era isso. Mas passaram a usar o sistema que Deus deixou. Sabe o que aconteceu? Isso aqui. A igreja foi organizada, irmãos, nessa casa aqui, ó, nessa igrejinha, essa que está desse lado. Essa foi a igreja, eles se reuniram do dia 20 a 23, naquela igreja ali. Qual foi o resultado? Da fidelidade. Nós fizemos aquele sanatório que está até hoje lá. Aquele ali foi o que foi queimado. Mas eu passei lá 4 anos atrás. Tem um bruta de um prédio lá. Infelizmente, a igreja perdeu esse prédio por causa daquela questão com John Kellogg. Tá certo? E também era dono da fábrica Kellogg que faz esse sucrilho aí. Né? Aqui, nesse lado aqui, está a nossa primeira Review and Herald, a nossa primeira casa publicadora. Tá? E ali o nosso primeiro colégio. 1872, esse colégio foi organizado, a nossa primeira escola. Tá? Outra coisa, irmãos, o evangelho tinha que ir para o mundo todo, e ele foi. Primeiro foi para a Europa, 1875, com J.N. Andrews, que foi para a Suíça. E lá ele foi pregando, o evangelho alcançou a Westfália, que é uma região da Alemanha. Só que os alemães de lá tinham parentes, sabe onde? Num país que gostava de comer banana e tomar café. O que eles fizeram? Só sabiam falar alemão, obviamente, então começaram a enrolar, a mandar revistas em alemão com a mensagem adventista para esse país. Só que quando a revista chegava lá no porto, ninguém sabia para quem entregar, porque não tinha endereço. Sabe o que as pessoas lá no porto faziam? Começaram a embrulhar sabão com aquelas revistas com a nossa mensagem. Só que, irmãos, quando a revista chegava embrulhada com sabão, o povo pegava aquilo e falava assim, mas o que tem aqui? E algumas pessoas começaram a ler sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, e foram se convertendo. Sabe que país é esse? O Brasil. Isso aconteceu lá em Santa Catarina. E está aqui a foto da nossa primeira igreja organizada no Brasil. Aqui está Gaspar Alto. A primeira lá, tá certo? É aquela foto ali, ó, os primeiros adventistas. E não sei se você já foi, mas eu já tive o privilégio de ir na nossa primeira igrejinha, que está viva até hoje ali, ó. Organizada em 1800 e... está ali a placa, acho que é 1895. Aí, irmãos, dali a igreja prosperou para o Brasil todo. E hoje você tem aqui embaixo, para quem não conhece, a igreja do NASP Campus 1, aqui em São Paulo, uma das nossas maiores igrejas na América do Sul. Você tem a igreja do IASP, lá em Hortolândia, foi nessa igreja aqui que eu me batizei, que parece uma barca, né? Uma das poucas igrejas adventistas no Brasil que a gente tem uma cruz, está aí. Olha só, aquilo ali, essa aqui faz parte de vocês, ó. Ali em cima está a nossa escola, que ela foi o embrião, sabe de qual escola? Ali, ó, Escola Primária CPB, que depois virou o quê? Colégio Adventista de Santo André, tá? Que é aqui de vocês. Está lá, irmãos, em cima, a nossa querida escola de Marília. Meu pai estudou na primeira escola, foi fechada, depois abriram outra, fecharam, porque não ia, a coisa não ia. E o ano passado, ela foi inaugurada ali, ó. Olha só o tamanho do prédio. Escola Adventista de Marília, tomou conta da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa daqui é a última escola que nós abrimos aqui no estado de São Paulo.
Não, pastor, isso não é uma escola, parece um shopping. É a Escola Adventista de Alphaville. Ela foi organizada agora, começou a ter aula 1º de janeiro. E hoje, lá em Alphaville, eu vi agora no nosso grupo aí, foi batizado a primeira família como resultado dessa escola. Essa escola, irmãos, praticamente só tem gente rica, que ali em Alphaville, né, é para aquela clientela. Mas sabe por que no estado de São Paulo nós temos 89 escolas como essa daqui, que vocês têm aqui? Por causa desse plano, dízimos e ofertas. É o que faz avançar a igreja no Brasil e no mundo. Dá certo ou não dá? Claro que dá certo. Tá? Ali, irmãos, está a nossa querida CPB. Os primeiros prédios, depois, quando estava aqui embaixo, perto de vocês, né? Ali na Pereira Barreto. Não entendi. Isso, perfeito, ali embaixo. E agora, essa foto que está desatualizada, eu passei lá semana passada e falei assim, eu tenho que parar lá no meio do asfalto e tirar uma foto nova, a nossa CPB. Lembre-se, irmãos, nós temos 59 editoras, se não me falha a memória. A maior editora no mundo, sabe onde é que está? Aqui no Brasil. Aliás, deixa eu falar uma coisa assim, para você sair daqui orgulhoso. O Brasil é o país mais católico do mundo. O Brasil é o país mais espírita do mundo. Mas o Brasil também é o país mais adventista do mundo. Você diz o quê? Amém. Agora, por que isso, irmãos? Por causa da fidelidade dos nossos irmãos. Olha só, novo tempo. Eu estava conversando aqui com o irmão aqui, hoje de manhã, né? Novo tempo. Irmãos, começou pequenininha. A Novo Tempo começou eles compraram uma rádio no Espírito Santo em 1989. Aí começou esse conceito, vamos fazer, o Dr. Milton ajudou. Resultado, esse aqui é um dos prédios da Novo Tempo, lá em Jacareí. A igreja tem N centros de mídia. O maior centro de mídia no mundo adventista fica aqui no Brasil, que é a nossa querida Novo Tempo. Transmitindo a mensagem para toda a América do Sul. Eu assisti Novo Tempo lá em Angola, quando fui para lá, e ela vai, tanto a rádio em português como em língua espanhola, também na internet. E como que isso é mantido? Por causa do nosso sistema. Está aí as nossas igrejas, irmãos. Você tem igrejas pequenas, médias, grandes. Está aqui a minha querida igreja de São Caetano do Sul. Eu contei aqui de manhã, quando meu pai chegou lá do interior, a igreja de São Caetano era pequenininha e tinha uma sala lá no fundo onde ele estudava. Esses dias eu fiz semana de oração, a semana de mordomia lá, eu falei assim, eu não acredito que vocês tiveram uma igreja desse tamanho. Me senti todo orgulhoso, né? O lugar de onde eu vim. Aquela igreja que está ali mais no canto, que tem aquela torre, é a nossa querida igreja de Loma Linda, onde está o nosso maior centro médico no mundo. Tá? Muitas pessoas deixam os seus países para irem tratar de câncer nesse nosso centro, lá nos Estados Unidos. Bom, encerrando, querido, pastor, dá certo ou não dá? Vou falar uma coisa séria para você. Nós éramos 3.500 membros. Hoje nós somos 21 milhões. Tá? Nós tínhamos 152 pequenas congregações. Hoje, irmãos, nós temos 89 mil congregações como essa, aqui que você está sentado. Hoje nós estamos pregando o Evangelho em 212 países, em 415 línguas e dialetos. 234 línguas nós publicamos livros, 312 mil funcionários à disposição da igreja, 130 países têm a presença da ADA, 59 editoras, 23 indústrias de alimento. Para mim só tinha super bom, tem 23, 160 centros de mídia, 8.540 escolas com 1.900.000 alunos. Só aqui no estado de São Paulo nós temos 89 escolas, 681 hospitais e orfanatos. E aqui no estado de São Paulo, irmãos, nós somos 282 mil membros. No mundo, a cada 4 horas nós abrimos uma igreja. Quando era menino, o sonho do pastor Neil Wilson era um dia a igreja conseguir batizar 1.000 pessoas por dia. Sabe o que acontece hoje? Hoje nós batizamos 4.400 pessoas todos os dias no mundo, se tornam adventistas do 7º dia. Amém. Resultado do quê? Da nossa fidelidade. Então, queridão, eu queria fazer um pedido para você. Ao voltar para a sua igreja, volte inflamado. Olha para aquele povo e fala assim, meu amigão, Deus quer contar com você. Deus tem uma missão para mim e para você.
eu já estou participando, e eu quero que você também participe. Irmãos, não dá para eu ir nas 2.000 e tantas igrejas que tem aqui no estado de São Paulo, mas você está lá para incendiar a sua igreja e dizer assim, amigo, vale a pena, olha só o que Deus já fez com essa igreja, e imagina se você vier, a igreja vai ter muito mais força, muito mais poder, por causa da sua entrega. Deus abençoe você, te dê muita vitória, muita conquista nas suas mãos, deixe ser usado por Ele, e Ele vai usar você poderosamente, para fazer avançar a pregação do Evangelho no mundo, e se possível, irmãos, que Jesus volte na nossa geração. Se não for possível, sabe qual é o meu sonho? Eu tenho 2 sonhos. Eu quero que Deus me use enquanto eu estou vivo, para deixar um legado, e o dia que eu morrer, eu vou deixar uma igreja que vai continuar pregando, porque mesmo eu morto, eu vou estar pregando. Segunda coisa, irmãos, sabe qual é o meu sonho? Eu quero chegar no céu, e vou curtir minha família, minha mulher, meus filhos. Aí já vai chegar um momento que Jesus vai dizer, filho, vem cá no canto. Tá bom, Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero te apresentar umas pessoas aí. Aí Jesus vai trazer aqueles caras brancão, vai ter um negão, vai ter um nipônico, né? Puxar o olhinho puxado. Eu vou dizer assim, Senhor, e daí? O que esse povo tem? Então, Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas só vieram para o céu por sua causa. Eu vou dizer, Senhor, como vieram para o céu por minha causa, sendo que eu nunca vi esse povo, eu nem sei falar com eles. Então, você não foi, mas por sua causa eu mandei alguém lá. Você não foi lá, mas por causa do seu dízimo, da sua oferta, o missionário foi, pregou para eles, eles se converteram e vieram para o céu. Então eu quero mostrar a você, para dizer para eles o seguinte, você só veio, porque ele foi fiel para mim, ele foi um mordomo fiel. Imagine, irmãos, a minha alegria. Eu vou dizer o seguinte, rapaz, eu não esperava por isso, mas o Senhor vai me dar esse privilégio. Amém? Quantos de vocês querem passar por isso? Então vamos ser fiéis agora, e o Senhor vai nos usar. Obrigado pela sua atenção, um beijo na bochecha, e até a próxima.